Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. E na live de hoje nós vamos estar falando sobre vergonha. Vergonha aí que pode nos impedir de avançar, de conquistar nossos objetivos. Vergonha que pode nos parar. E por que falar sobre vergonha? Esse final de semana eu estava assistindo um filme com meu filho, Minions 2. E aí no filme tem um personagem chamado Grow. E o que aconteceu com o Grow? Quando ele era criança, muito jovem, ele colheu umas flores e foi até uma garotinha chamada Lisa. E ele chega lá e oferece as flores para Lisa. Só que ele fica chamando a atenção da Lisa e a Lisa tá conversando com uma amiga e a Lisa não fala nada. Então o Grow toca na Lisa, Lisa. E aí quando ele faz isso, todos os coleguinhas em volta gritam: o Grow tocou na Lisa. E quando ele faz isso, o que acontece? Todas aquelas crianças saíram correndo e gritando: o Grow tocou na Lisa, o Grow tocou na Lisa. E a Lisa também saiu correndo. O que isso ocasionou na vida do Grow? Ele, depois de adulto, não conseguia chegar em nenhuma mulher, nenhuma garota. Ele não conseguia convidar ninguém para sair. Aquilo foi um episódio traumático na vida dele e ele simplesmente deixou que a vergonha impedisse ele de ter um relacionamento amoroso. E é justamente assim que a vergonha age na nossa vida. Ela tende a nos limitar. E se nós nos apegarmos a essa vergonha, ela vai impedir que a gente seja tudo aquilo que nós queremos ser. Eu acho que a vergonha é um sentimento universal. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que nunca tenha tido algum episódio de vergonha em sua vida. Eu já tive vários episódios em que foi muito vergonhoso, em que eu passei muita vergonha. Se eu fosse passar aqui, eu passaria o dia falando de quantos episódios já tive na vida que me fizeram ter muita vergonha, assim. Já bati cara em poste. Teve uma vez que eu caí na faculdade, assim, na entrada da faculdade. A faculdade tinha uma entrada, assim, que era de cerâmica, assim, um porcelanato. Lá vai eu andando com a sapatilha com o solado inclinado, assim, tinha um salto, e eu caí na frente de todo mundo. Então acho que não existe ninguém que nunca tenha passado vergonha. Acho que vergonha é um sentimento universal, mas hoje aqui nós vamos dar ênfase para a vergonha no sentido de limitação, no sentido de nos parar, de embarreirar, que a gente siga em frente, que a gente tenha sucesso naquilo que a gente quer fazer, a fim de nos parar, de nos impedir de ser nós mesmos e de conquistar os nossos objetivos. Então, tudo que eu vou trazer aqui nessa live de hoje, no final eu também vou falar sobre alguns passos para como lidar com essa vergonha, porque eu tô aqui agora, eu tô com vergonha, não tem como, tem a vozinha assim na minha mente que fica tentando dizer: opa, para, opa, você está sendo exposta, opa, alguém vai dizer alguma coisa a seu respeito, e se você falar alguma coisa errada. Então são muitas vozezinhas que ficam falando ao mesmo tempo na nossa mente, e elas vêm de onde? Da vergonha, né? A gente está com vergonha, a gente está sendo exposto, e a vergonha, ela vem desse medo que a gente tem de perder o amor do outro, de perder o outro, né? A aprovação do outro. Então, me dá um bom dia aí, fala alguma coisa, curte, só para mim saber se vocês estão entendendo. Então, nós vamos lá. Norliane, onde que a vergonha pode trazer problemas para a minha vida? Em quase todos os sentidos. A vergonha, ela pode trazer problemas nos seus relacionamentos.
Assim como o Grow, uma pessoa que ela tem um problema com a vergonha, um sentimento forte de vergonha, isso pode impedir que ela, sei lá, peça alguém em casamento, inicie um relacionamento. Isso pode trazer problemas profissionais para alguém. Inclusive, pode impedir uma pessoa de receber uma promoção por ela ter medo de expor uma opinião, por vergonha de passar, por medo de passar ridículo, por medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, isso pode fazer com que essa pessoa perca uma promoção, pode fazer com que essa pessoa não tenha coragem de chegar em alguém, ou seja, de pedir alguém em namoro, de pedir alguém para dançar. Pode também atrapalhar as relações sociais, ou seja, fazer com que nos isolemos por esse medo de passar vergonha, do ridículo, do que os outros vão pensar. Então, a vergonha, ela faz sentido a gente se livrar dela praticamente em todas as áreas da nossa vida. E, além do mais, ela não se manifesta assim, ela se manifesta também no nosso corpo. Quando a gente está com vergonha, nós tendemos a ficar vermelhos. Eu mesma, quando eu fico com vergonha, eu acho que eu não sei nem o que não fica vermelho. Fica tudo vermelho e vai com vergonha mesmo. Então, às vezes a pessoa fica gaga, ela começa a gaguejar, e aí você já percebe que tá com vergonha, ou então fica mudo. O meu marido, por exemplo, quando ele tá com vergonha, quando alguém envergonha ele, fala alguma coisa assim que envergonha ele fica mudo, assim, ele esquece totalmente o que ele ia dizer. Pode ser também que a pessoa fique suando, tem ataque de pânico. Então, a vergonha, ela realmente traz uma limitação muito forte. Esse sentimento de vergonha, de que nós estamos sendo inadequados, de que nós somos um erro, de que por cometer algum erro, a gente pega isso como se nós fôssemos o erro. Então, esse sentimento de vergonha, ele realmente impacta em muitas áreas da nossa vida, e se nós não nos livrarmos dele, nós vamos acabar não desenvolvendo, não sendo tudo aquilo que nós poderíamos ser. Eu gosto de fazer algumas perguntas assim para entender mais ou menos, para que as pessoas entendam mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Imagine você tem uma ideia para começar algo e alguém diz para você que essa ideia, que isso não é bom, que isso não é legal, que não aprova essa ideia. Como que você reage? Você vai em frente, você desiste? Como que você reage? Se você faz um trabalho e alguém diz que esse trabalho não é bom. Algum tempo atrás, lá no início, eu gravei alguns vídeos chamados Coletânea de Histórias. E nesses vídeos eu conto histórias de pessoas que passaram por desafios, mas que, apesar de sair do absoluto zero, elas conseguiram chegar a locais de destaque. E uma dessas histórias que eu gravei foi da J.K. Rowling, que é eu chamo de J.K. Rowling, que é a criadora do Harry Potter, da saga Harry Potter. Lá no início, ela escreveu o livro e ela foi tentar publicar esse livro numa editora. E todas as editoras que ela levava esse livro, ela recebia um não. E ela foi criticada. Falaram para ela que o livro não era bom, que o livro não venderia. Qual pai iria comprar uma história que fala sobre um menino bruxo? Então criticaram ela, falaram que ela não iria conseguir, mas o que aconteceu com esse livro dela? E depois de 13 tentativas, ela encontrou uma editora que queria publicar esse livro. E foi um dos livros mais vendidos. Eu acho que ele está na lista, inclusive, do mais vendido da história. Então, se ela deixasse aquela crítica, se ela deixasse simplesmente a vergonha de tentar, de bater em outra porta, atrapalhar ela não teria se tornado uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela não teria publicado esse livro, ela não teria feito todo o sucesso que ela fez. E, com certeza, o sucesso dela veio do fato desses livros impactarem a vida, das pessoas gostarem. Mas assim, lá no início, ela recebeu opinião negativa, teve gente que desqualificou ela, com certeza ela passou vergonha. Outro caso de uma pessoa também que passou vergonha, que eu tenho certeza,
foi do Chris Gardner. Eu gravei aqui também, essa história tá lá no meu Instagram, você pode rolar o dedo lá. O Chris Gardner, para quem não conhece, ele é um inspirador do filme A Procura da Felicidade. E eu te pergunto, o que as pessoas pensariam de você se você decidisse morar na rua por um tempo, enquanto você ia atrás do seu sonho? E mais, o que as pessoas diriam de você se você fosse morar na rua com um filho pequeno? E o Chris Gardner foi morar na rua com um filho pequeno. E o que acontece? Nessa época, o filho dele era bem pequenininho e ele estava em busca de conseguir um emprego, um trabalho, porque ele aspirou que ele precisava trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa iria dar o futuro que ele queria. Só que na época ele estava desempregado, ele não tinha nenhum dinheiro, aquilo era um estágio e o estágio só dava para pagar a creche para deixar o filho dele durante o dia. Então, em vez de ir procurar outro emprego, ele teve apenas o plano A e ele foi morar na rua, dormir em abrigos, dormir em banheiro de metrô. Então é uma história incrível, se você tiver uma maior curiosidade, você pode conhecer, é uma história que me inspira muito. Ele foi morar na rua, ele mal tinha dinheiro para comprar comida, para pagar a condução, tudo isso em busca do sonho dele. Então imagina o que as pessoas que conheciam o Chris Gardner não falou na época dele. Quantos você é louco ele não deve ter ouvido. Quantas coisas, quanta reprovação, quanta vergonha ele não passou. Ele teve a vez até de ir pro trabalho com a mala dele, com a mala com as coisas dele dentro. Entendeu? Então, assim, vergonha a gente passa. Eu acho que não existe ninguém que nunca passou vergonha. Não existe ninguém que nunca tenha tido vergonha. Mas se nós deixarmos a vergonha assumir o controle de nossa vida, a gente nunca vai fazer nada. Se a gente deixar a vergonha assumir o controle, nós não vamos nos desenvolver, nós não vamos alcançar nossos objetivos. Apesar da vergonha, ela não está atrelada às nossas capacidades, aos nossos talentos. A vergonha, ela traz esse sentimento de inadequação e a gente sente vontade de fazer o quê na hora? De fugir, de enfiar a cabeça num buraco, por medo muito do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, de como aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão reagir quando elas veem que nós estamos fazendo algo diferente, ou que nós... Não tenha dúvida, se você começar a fazer algo diferente, você vai receber críticas. Se você quiser crescer e você quiser ser alguém importante, você vai receber críticas, porque tem até uma frase que diz que a única forma de você não ser notado e de você não ser criticado e nada não existe, é só se você não estiver vivo, porque se você estiver fazendo alguma coisa, você vai ser criticado, e se você não estiver fazendo, você vai ser criticado. Então, de uma forma ou de outra, vai ter alguém que vai talvez querer, você vai virar motivo de chacota por estar fazendo ou por não estar fazendo nada. E aí, quando nós viramos motivo de chacota, a gente tem que aprender meio que a rir de nós mesmos, assim. Quando alguém estiver fazendo chacota, a gente tem que aprender a rir também, a rir junto e ter certeza do propósito para que a gente consiga avançar. Se tá fazendo sentido para você, dá um joinha aí para mim, só para me entender. Se tá fazendo sentido, conta também para mim um episódio de vergonha, algo que talvez esteja te parando. Se você não quiser contar aqui na live, você pode ir lá no meu direct e contar. Eu vou querer saber. Vou ficar muito feliz de saber, de você compartilhar comigo. Então, agora a pergunta que não quer calar. Norliane, como que eu lido com a vergonha? Como que eu lido com a vergonha? Então, eu enumerei aqui alguns passos para te ajudar a lidar com a vergonha. O primeiro passo deles é reconhecer a vergonha. Do que eu tenho vergonha? Sempre, gente, o primeiro passo é reconhecer o que está acontecendo. Porque se eu não sei o que está acontecendo, como que eu mudo? Não tem como eu mudar. Então, o primeiro passo é reconhecer essa vergonha. Onde que eu tenho vergonha? Onde que essa vergonha está me parando? De onde vem essa vergonha? E outra coisa, o que essa vergonha?
Qual o pensamento que me vem, que me faz ter essa vergonha? Qual é o pensamento que me vem, que me faz ter essa vergonha? Porque se a vergonha está te impedindo de alcançar alguma coisa, de ir em busca dos seus sonhos, de ousar, de fazer algo ousado, você pode ter certeza que tem uma vozinha interna que está dizendo alguma coisa para você. Quando eu entro aqui na live para gravar, tem um monte de vozinha interna falando que alguém vai dizer alguma coisa, que quando eu postar o vídeo, talvez eu tenha falado alguma coisa fora do lugar, eu posso ter falado alguma coisa errada, o meu cabelo, sei lá. Sempre tem aquelas vozinhas que ficam na nossa mente dizendo, veja, vão rir de você, vão te ridicularizar, vão te falar, vão te perguntar quem você é, vão te perguntar de onde você veio. Então, o que essa vozinha na sua mente diz para você, para te impedir de ir em busca dos seus objetivos? O que ela está dizendo? Como que ela está limitando você? Então você tem que ouvir, você tem que reconhecer a sua vergonha, onde você tem vergonha, de onde vem essa vergonha, o que essa vozinha está dizendo para você. E você precisa se livrar dessa vozinha, você simplesmente ignora ela. Ela vai estar aí, mas você tem que saber qual é o seu propósito com isso. Então, se você tem um propósito de ajudar outras pessoas, se você sabe que o que você está fazendo vai trazer um fruto, uma coisa boa para você, então ignora essa vozinha interna, essa vozinha limitadora que está aí. Porque muitas vezes na infância nós sofremos vergonha em público, nos humilharam em público, sofremos algum tipo de castigo em público. E aí quando a gente tenta fazer alguma coisa, acontece a mesma coisa que acontecia com o Gru lá no início, que eu falei, né, da história do Gru, do filme Minions 2. Se você quiser assistir, você pode assistir, é muito legal o filme. Pode assistir com seu filho, com o marido, é legal. Então, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com o Gru. O que é? Quando o Gru ia chegar em alguém, o que acontecia? A memória dele voltava lá pro episódio em que ele foi deixado lá com um buquezinho de flores na mão e ele parava. O corpo dele falava fuja. E é assim mesmo, o corpo fala fuja. E ele não conseguia chamar ninguém para sair. A memória dele, em questões de segundo, de piscar de olhos, voltava lá pro episódio traumático e ele não conseguia convidar ninguém para sair. E outra coisa que eu já falei aqui, que eu acho que é muito importante, é a gente rir dos nossos erros. Gente, errar todo mundo vai. É porque quando a gente erra, a gente tem aquele sentido de que, aquela sensação de que isso só acontece comigo. Mas não é verdade. Muitas vezes a gente precisa conhecer a história dos outros, de como aconteceu com outras pessoas, para que a gente consiga ver que não é só comigo, é com todo mundo. E aí o que você decide fazer com essa vergonha faz toda a diferença. O que você decide fazer a partir daquele episódio, a partir daquele momento, se nós vamos ser resilientes, se nós vamos seguir em frente, mesmo com vergonha. Gente, acredite em si mesmo. Acredite em si mesmo e vá com vergonha mesmo. Muitas vezes a gente não consegue ultrapassar a vergonha, mas é porque nós não acreditamos em nós mesmos. Aí nós ficamos ouvindo aquela vozinha e aí nós pensamos, essa vozinha tem razão. Não questionamos essa vozinha e não acreditamos em nós mesmos. Então nós precisamos sim acreditar em nós mesmos e ir com vergonha mesmo. Quando a gente começa a ir com vergonha, gente, acontece uma coisa mágica. Você faz o primeiro, você tá morrendo de vergonha, a vergonha tá tentando te fazer fugir, você vai suando, fica vermelho, gagueja, sei lá, gente, às vezes você esquece até o que vai falar. Às vezes eu tenho um plano perfeito para falar na live e aí eu embaralho tudo, o nervosismo, a vergonha. Mas, gente, é assim, vá com vergonha mesmo. Se você estiver com vergonha, ok, vergonha, você vai comigo, nós vamos juntos. Então, vá com vergonha mesmo. Se isso for para te fazer alcançar os teus sonhos, não deixe que a vergonha assuma o controle. É você quem está no controle da sua vida. Não deixe que a vergonha seja uma limitação para você, porque ela vai sim tentar te parar. Se isso fez sentido para você, dá um joinha aí para mim. Gente, muito obrigada por estar aqui nessa live comigo. Eu espero que o que eu tenha dito aqui tenha feito sentido para você, que a partir de hoje você enfrente a vergonha cara a cara
e não deixe que ela seja uma limitação na sua vida. Eu sei que ela vai tentar te parar porque ela tenta me parar e ela é assim com todo mundo. A gente pensa só conosco, mas não é com todo mundo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.